Olá, pessoal. Então, a gente vai iniciar hoje a nossa última webconferência e a gente vai falar um pouco, então, sobre os classificadores, né? E sobre essa writer, tá? E a escrita da língua de sinais. Então, a gente vai iniciar a nossa última webconferência da disciplina, tá bom? Bom, uso dos classificadores na Libras, né? O classificadores é CL, então CL é o sinal para classificador. O que seria o classificador na língua de sinais, né? Um classificador é uma forma que estabelece um tipo de concordância em uma língua. Então, ele relaciona o humano, o objeto, os animais, ele vai representar as configurações de mão. Então, é um tipo de representação de algo que se faz por meio da língua de sinais. Então, veja só, na Libras, os classificadores eles são formas representadas pelas configurações de mão, que relacionadas a coisa, pessoa e animal funcionam como marcadores de concordância. Assim, na Libras, os classificadores são formas que, substituindo o nome que as precedem, podem vir junto ao verbo para classificar o sujeito ou objeto que está ligado à ação do verbo. Portanto, os classificadores na Libras são marcadores de concordância de gênero, de pessoa, animal e coisa. O que significaria isso na prática, né? A gente tem a configuração de mão em V. Se a gente abaixar a configuração de mão em V, fazer esse movimento aqui, ó, é uma pessoa andando. Isso é um classificador. A pessoa pode andar, a pessoa pode sentar, a pessoa pode cruzar as pernas, né? Então, o classificador está representando aqui uma pessoa. Eu posso fazer a configuração de mão em 5 e fazer esse tipo de andar, ó. Configuração de mão em 5 pode ser o quê? O classificador de um animal. Então, os classificadores, eles podem representar coisas, objetos, animais. E aí a gente vai ver um pouco de como eles são classificados, ou seja, os tipos de classificador na Libras. Existem vários tipos de classificadores na Libras. Geralmente eles vêm especificando tamanho, forma, classificadores semânticos, que é de sentido, de corpo, de plural, de instrumento, aqueles que são nominais e aqueles que são verbais. Então, o classificador ele pode representar substantivos, nomes de coisas, né? Ou ele pode também vir representando verbos, ações, né? Ele pode vir representando instrumentos, né? Tipo como eu uso determinados instrumentos. Pode ser de plural também, para estar demonstrando várias coisas, né? Não apenas uma unidade, né? Um singular. Partes do corpo e de sentido, tamanho e forma, né? Geralmente são utilizados para representar alguns objetos. Então, a gente pode utilizar os tipos de classificadores como a forma e tamanho dos seres. Por exemplo, a configuração de mão em B, né? A gente aprendeu já o alfabeto manual. Essa configuração de mão em B, ela pode representar formas de tamanho, tipos de objetos? Sim. Porque com a configuração de mão em B, eu posso fazer, por exemplo, uma superfície plana. Como que eu faço a configuração de mão em B? Uma superfície plana. Eu estou representando que a superfície é plana, ou até com as duas mãos, uma mesa plana, reta. Então, o classificador é quando eu uso minha configuração de mão para representar um determinado objeto. Além disso, por exemplo, eu posso fazer a configuração de mão em B e dizer que a superfície ela pode ser ondulada, ó, ondulada. Aí eu faço com a minha mão a representação de ondas. Eu posso dizer também que a superfície, os telhados, que papel, bandeja, porta, parede, mesa, sim, posso representar com a configuração de mão em B. Uma parede, uma parede, uma parede, uma mesa quadrada, uma mesa retangular. Então, tudo isso eu vou representar por meio da configuração de mão em B. E essas representações são os classificadores. Por exemplo, também eu posso, com a configuração de mão em B, colocar um pé dentro de um sapato. Aqui está o sapato e eu coloco meu pé dentro. Estou representando aquela determinada situação. Um espelho, ó, estou me olhando no espelho, olho de um lado, olho de outro. Configuração de mão em B. Configuração de mão em V, como eu mostrei para vocês, então geralmente a gente usa para pessoas, né? Configuração de mão em V, posso usar para uma pessoa andando, para duas pessoas andando. Uma pessoa vem de uma rua, outra veio de outra, se encontraram, olharam, sentaram, correram. Então, a representação, o classificador representa aquela situação. Bom, nós também podemos utilizar configurações de mão que não fazem parte do alfabeto manual. As configurações de mão, elas podem ser também fora do alfabeto manual. Por exemplo, configuração de mão em 4. 4, assim,
É alfabeto manual? Não. E ele pode ser um classificador? Pode. Qual o tipo de classificador que eu posso fazer com 4, assim? Eu posso fazer 4 pessoas andando, 4 pessoas correndo. Posso fazer árvore, 4 árvores e 4 árvores, como se fosse um caminho de árvores. Classificador também para pessoas gordas, veículos aéreos, aviões. Qual classificador eu posso usar? Configuração de mão em Y. Para um avião, o sinal de avião é esse. E aí, se eu quero representar que o avião voou, de repente ele aterrissou, parou. Tá vendo? Ó, esse aqui é o sinal de avião. E aí eu quero contar para o surdo que o avião voou e ele aterrissou. O classificador que eu usei é o mesmo que o sinal, eu usei a mão em Y. Mas a mão em Y eu também posso usar o classificador para outras situações, como por exemplo para gordo. Quero dizer que aquela pessoa é muito gorda. Eu encho bem as minhas bochechas gorda. Posso usar também Y para sapato. Sabe aquele sapato de salto fino, elegante? Aí eu faço minhas duas configurações de Y. Aquele salto fino, aquela mulher andando toda elegante com salto fino. Então, ele representa aquela situação. Em C, como que eu posso utilizar em C o meu classificador? Eu posso representar em C, por exemplo, objetos cilíndricos. Então, eu peguei um cano largo, um cano estreito, um cano comprido, ó, configuração de mão em C. Um cano pequeno, um cano mais curto, um cano mais longo. Aí eu vou representar. Em G, descreve com a extremidade do indicador, com as duas mãos, objetos locais, o que é quadrado, o que é redondo. Então, geralmente, configuração de mão em G, a gente usa para demonstrar o que é quadrado, o que é redondo, enfim. Então, por exemplo, eu estou representando algo que é quadrado, desenho quadrado no ar, algo que é retângulo. Ah, não, é um triângulo. Então, olha só, configuração de mão em G para representação. Ah, não, é um círculo. Ah, eu usei uma camisa e ela tinha listras. Eu usei uma camisa e ela tinha listas. Olha só, estou representando. Então, por meio do dedo indicador, eu estou mostrando, ó, a minha camisa, ela tinha listras, ou a minha camisa, ela tinha listas. É a representação por meio da configuração de mão em G. E aí, a gente também tem a configuração de mão em F. Mas esse F, ele pode representar o quê? Objetos cilíndricos, planos, pequenos, botões, moedas, uma mão, com duas mãos. Então, veja só. Se eu vou dizer que eu tenho uma camisa e essa camisa ela é cheia de botões, como que eu vou dizer? A minha camisa, ela é cheia de configuração de um F? Botões. Ah, não, a minha camisa ela tem botões todos esparramados. Tá vendo a representação do classificador? Para demonstrar a característica daquela minha camisa. Observação: as expressões faciais têm importância fundamental na realização dos classificadores, pois intensificam o seu significado. Por exemplo, quando a gente faz as bochechas inflamadas, assim, ó, e os olhos bem abertos, significa que as coisas são mais grossas, são mais grandes. Então, se eu quero dizer que é um cano bem grosso e grande, ó, a expressão facial, meus olhos mais abertos, minhas bochechas, representam que aquilo é bem grosso, bem grande. Ou aquela pessoa é bem gorda. Agora, se a pessoa é bem magra, configuração de mão em Y, aí você puxa a bochecha para dentro, ó. Por isso que a gente fala que a expressão facial é muito importante na Libras, até mesmo aqui nos classificadores, quando a gente vai representar as coisas, para que o surdo entenda aquela descrição. Os olhos semi-fechados, o franzir da testa, os ombros um pouco levantados, uma inclinação da cabeça para frente, a gente quer dizer que as coisas são mais estreitas. Então, por exemplo, você está falando que é um cano mais estreito, mais fino. Aí, no caso, você pode ficar com o seu rosto, sua bochecha um pouco mais puxada, seus ombros mais elevados. E aí o surdo vai compreender melhor que aquilo é mais estreito, mais fino, né? Outra coisa é a expressão facial normal para tamanhos médios. Ah, eu peguei um cano, tamanho médio. Expressão normal. Tamanho médio. Uma caixa, uma mesa, tamanho médio. Então, o rosto normal, uma expressão facial normal, a gente utiliza para as coisas que têm um tamanho mediano.
E aí a gente também tem os outros tipos mais específicos ainda de classificadores que podem vir no contexto de descritivo, que é para descrever algumas situações, que especifica o tamanho e a forma de uma parte do corpo da pessoa, da parte do corpo especificamente, o locativo, o semântico de sentido, o corpo plural, o elemento, nome, número e os verbos classificadores. Vamos entender um pouquinho como cada um desses aí funciona mais especificamente. O descritivo, ele vai se referir ao tamanho e à forma. Então, descritivo já vem da palavra descrever. Então, a gente vai descrever a aparência de um objeto. Eu posso dizer para o surdo, é um vaso, por exemplo. Mas que tipo de vaso é esse? Qual que é a forma do vaso? Qual que é o tamanho do vaso? Qual que é a textura do vaso? Qual que é o desenho desse vaso? Né? Então, geralmente, a gente utiliza as duas mãos, né? Para demonstrar esses tipos de forma. Então, por exemplo, a forma e o desenho de um vaso. Que classificador que eu vou usar? Eu posso utilizar o classificador em G. Aí eu vou desenhar o vaso, ou mostrar o desenho que tem no vaso, a textura fino. Então, o descritivo seria a maneira que eu utilizo as minhas mãos, as configurações de mão para descrever como que é esse vaso. E uma caixa? Como que eu vou descrever essa caixa? Altura, largura. Posso usar a configuração de mão em B. Ela é uma caixa quadrada, caixa pequena. A descrição, descritivos, são os classificadores utilizados para descrever determinadas coisas. Tem também o classificador que especifica o tamanho, forma da parte de um corpo. Como que é isso, professora? Essa função é similar ao classificador descritivo, mas geralmente a gente descreve forma, tamanho, textura da parte do corpo das pessoas ou dos animais. Por exemplo, a orelha de um elefante é uma orelha diferente, né? Porque é uma orelha bem grande. E aí, se eu for falar da orelha do elefante, como que eu vou descrever por meio de um classificador? Meus dedos todos fechados aqui, ó, minha mão, porque a orelha do elefante é bem grandona. Eu não posso fazer esse tipo de orelha aqui, ó, configuração de mão e U, porque essa aqui é a orelha de quem? Do coelhinho? Agora, do elefante, não. O elefante tem um orelhão, tá vendo como é diferente? Então, se eu vou descrever a orelha do elefante, o classificador tem que ser esse, porque é mais parecido com a orelha do elefante. Agora, se eu for descrever a orelha de um coelho, aí eu posso fazer assim, configuração de mão e U, porque a orelha do elefante e do coelho são diferentes. Ali, a gente também pode descrever os bicos das aves dos pássaros. Por exemplo, o passarinho. Como que é o bico do passarinho? O bico do passarinho, a gente pode fazer configuração de mão e pinça, ó. O pequenininho o bico do passarinho. Agora, do tamanduá. O tamanduá já é maior o bico. E o jacaré, então? Vixe, se for descrever a boca do jacaré com os dentes. Então, classificador seria isso. Quando a gente fala bicos de aves, tá? Mas que tipo de ave que você vai descrever? Que tipo de contexto? E a gente utiliza o classificador para que o surdo possa compreender melhor aquilo que você está sinalizando. E aí a gente tem um classificador de uma parte do corpo, que retrata uma parte específica de corpo em uma posição determinada, ou fazendo uma ação. A configuração de mão retrata a forma dessa parte do corpo realizando aquela ação. Aqui é diferente, então, por exemplo, se o cavalo ele está em movimento, o cavalo está em movimento. Como que vai ficar as orelhas do cavalo? Em movimento. Quando o cavalo está cavalgando, as orelhas dele vão ficar se movimentando. Agora, se o cavalo está parado, a orelha dele vai ficar fixa. Então, esse movimento que se faz está especificando que o cavalo está em movimento. E os olhos de alguém em movimento? Olhando de um lado para o outro. Se é o olhar fixo, parado. Olha a configuração de mão. Em V. Meus olhos olham para um lado, olha para o outro, olhou para baixo, olhou para cima, olhou para frente. Isso estou especificando a maneira que você está olhando. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, olhou para trás. A configuração de mão em V é o classificador para o olhar da pessoa. Temos o classificador locativo, que retrata um objeto como um lugar determinado em relacionamento a outro objeto. Então, veja só, uma prateleira onde estão copos ou onde estão livros. Que tipo de classificador eu posso usar? Uma prateleira, configuração de mão. Aí nós temos os livros
E os livros nessa prateleira, eles estão, ó, um do lado do outro. Aqui eu representei a prateleira e os livros um do lado do outro, todos com a configuração de mão fechada. Agora, se eu tenho copos na prateleira, o copo ele não é reto. O copo, a gente vai fazer a configuração de mão como se fosse em C, porque o copo ele é redondo. Então, eu tenho na prateleira vários copos. Tá vendo? A configuração de mão mudou. Então, a gente fala que é locativo, né? Então, se eu tenho livros, os livros eu posso fazer com a mão fechada, porque os livros são planos, né? São retos. Agora, se na prateleira eu tenho copos, aí eu já vou fazer a configuração de mão em C, ó. Vários copos na prateleira. Classificador locativo, de local, né? E aí nós temos também o classificador semântico, que é o de sentido. Retrata um objeto em um lugar específico, às vezes indicando o movimento. A configuração da mão, ela retrata o objeto todo e o retrata abstratamente, muito pouco, ou não se relaciona à aparência do objeto. O que significa isso, professora? Então, ó, copos na prateleira de um armário. O que seria esse classificador semântico? Veja só, se eu for representar para o surdo essa foto, eu tenho diferentes tipos de copo. Eu tenho taça, eu tenho copo de chopp, eu tenho taça de vinho, e cada um tem um tipo de aparência, né? Mas eu posso representar esse apenas com a configuração de mão em C. Se eu não quiser especificar cada um, eu posso fazer a prateleira e dizer que tinham vários copos na prateleira e que esses copos eram diferentes. Agora, se eu quiser especificar cada um, aí eu vou fazer a prateleira, vários copos, aí o primeiro, aí eu vou mostrar mais redondinho, o segundo mais gordinho. Então, as especificações desses copos na prateleira, a gente fala que é semântico. E aí o classificador instrumental? Esse instrumental é a maneira como eu pego alguma coisa, a maneira como eu utilizo aquela coisa. Mostra como se usam as coisas. Por exemplo, se eu estou carregando um balde, como que eu carrego um balde? Então, se na minha interpretação eu preciso carregar um balde, eu vou carregar ele assim. Porque é assim que se carrega um balde. A gente não carrega um balde assim, não carrega um balde assim. Não, a maneira que você carrega, a maneira que você segura o balde, você vai representar. Se você está cortando uma fatia de pão, você pegou a faca e está cortando. Como que você corta? É um classificador instrumental. Se eu peguei uma parafusadeira e estou parafusando uma parede, como que eu faço o movimento? Então, isso é um classificador instrumental. A maneira que você pega determinada coisa e você utiliza ela é a maneira que você vai representar no classificador, que é a maneira que você vai manusear. Então, se eu pego um rolo para pintar uma casa, sinal de pintar. Se eu pego um pincel, sinal de pintar. Mas esse classificador instrumental mudou, porque a maneira que eu pinto uma casa com rolo é diferente da maneira que eu pinto com pincel. E aí a gente tem o classificador do corpo. A parte superior do corpo se torna o classificador, no qual a parte superior do sinalizador desempenha o verbo da frase. Especificamente os braços, né? Que é similar ao classificador, que não mostra essa manipulação nem o toque de objetos, que é cena com a mão para alguém, alguma coisa assim. O que seria isso? O classificador do corpo é, ao invés de eu utilizar as minhas mãos para representar a situação, eu vou utilizar o meu corpo, o meu tronco, a minha parte superior. Então, eu posso eu mesma representar como se eu fosse incorporar o personagem daquela história. Geralmente isso acontece quando a gente está contando uma história, quando a gente está representando uma música, em que o surdo possa compreender aquela interpretação. Então, eu olho para um lado, eu olho para o outro, tchau, tchau, entendeu? Eu estou representando aquela cena. Eu, pessoa, sou o próprio classificador. Eu utilizo o meu corpo para representar aquela história. Isso também pode ser usado para, em alguns contextos, representar aquilo para que o surdo possa compreender. Então, eu utilizei o meu corpo para representar. Tchau, oi. Então, eu utilizei como se fosse uma representação por meio do meu corpo mesmo e não apenas as minhas mãos ou minha expressão facial. O classificador do plural, ele indica o movimento ou a posição de um número de objetos, pessoas ou animais. Pode ser um número determinado ou não determinado. Então,
Se eu vou dizer assim, tem muitos carros na rua, carro, sinal de carro é esse. Eu posso representar o classificador de carro com minhas mãos todas fechadas, ó. Um carro do lado do outro. Vários carros na rua. Agora a moto. A moto aí eu posso representar com configuração de mão em 5. Várias motos na rua, uma do lado da outra. Então, as motos, várias motos na rua. Carro, vários carros na rua. Também um classificador, então, utilizado para o plural. A gente tem um classificador de elemento. Esses classificadores, eles retratam movimentos de elementos ou coisas que não são sólidas. Por exemplo, ar, fumaça, água, líquido, chuva, fogo, luz. Por exemplo, você vai dizer que você está tomando um chá, um café, e aí está saindo uma fumaça. Como que você vai representar a fumaça? Você vai representar por meio de um classificador. Agora, uma fumaça de um fogão a lenha, estou jogando lenha, como que é a fumaça? Aí já é maior. Então, essa representação da fumaça também é um classificador que a gente fala de classificador de elementos. São esses elementos gasosos, líquidos. Então, hoje choveu. Hoje choveu muito. Deu trovão. Então, essas representações, elas podem se dar também por meio dos classificadores, e a gente fala que são de elementos. E aí, por fim, a gente tem o classificador de nome e número. Esses utilizam as configurações de mão do alfabeto manual ou os números para a descrição. Por exemplo, você tem uma camiseta de futebol e aí você quer descrever o número ou o nome daquela camiseta. E aí o classificador que você usa, é uma camisa 10. Camisa 10. A camisa 10 é a representação daquele jogador, enfim. A camisa do futebol, tamanho 10, número 10, né? A representação do classificador como número você pode também utilizar. Temos os verbos classificadores. E o que seriam os verbos classificadores? A gente tem uma concordância de gênero, que são chamados de verbos classificadores, porque concordam com o sujeito ou objeto da frase. Como que eu vou representar isso? Veja só. A gente tem uma pessoa que ela caiu. Como que a gente vai representar uma pessoa caindo por meio de um classificador? Para pessoa, geralmente, como eu disse para vocês, a gente usa o classificador em V, ó. Então, poderia, por exemplo, uma pessoa estar andando, de repente ela caiu. Agora, um carro. Como que um carro cai? Um carro, aí a gente teria que representar por meio de uma mão fechada, né? Porque o carro parece mais com a mão fechada. O carro está andando, de repente, capotou. Uma coisa redonda que cai. Como que essa coisa redonda cai? Como que eu vou representar que ela caiu? Algo redondo, um copo, por exemplo. Aí eu tenho que fazer a configuração de uma... O surdo compreenda que é um copo, que é algo redondo. E esse copo, de repente, caiu. Agora, se é uma folha de papel que caiu. Como que a folha cai? A folha é plana, daí eu já tenho que fazer minha configuração de mão diferente desse classificador. E as folhas, elas não caem assim, elas não são pesadas. Como que cai uma folha de papel? Devagarinho. Caiu uma caneta no chão. Como que a caneta cai? A caneta cai assim? Não, a caneta cai. Essa é a representação. Ó. E para a caneta, eu já uso a configuração de mão com o dedo indicador, que a caneta é mais parecida com essa configuração de mão. Então, esses classificadores do verbo cair, né? O que eu estou representando do verbo cair? Por isso que a gente fala que são verbos classificadores. O cair de pessoa, que daí eu vou ter que fazer a configuração de mão e ver. Uma pessoa caiu. É o cair de um carro que caiu? É o cair de um objeto redondo? É o cair de algo plano? É o cair de uma caneta? Né? Então, por isso a gente fala verbos classificadores. Cair é o verbo, mas o que caiu? Quem caiu foi a pessoa, quem caiu foi o carro, quem caiu foi o objeto circular, quem caiu foi uma folha de papel, quem caiu foi uma caneta, tá vendo? Então, a representação de cada objeto nesse classificador tem que ser analisado no contexto. Classificadores é algo bem complexo na língua de sinais, mas muito importante. Aqui, assim, eu tô passando bem básico, só para vocês terem um conhecimento superficial mesmo do que é um classificador, tentar compreender um pouco de como que ele acontece de fato e é classificado. Mas é algo extremamente necessário para Libras, principalmente para as interpretações
nesses contextos, né? Para histórias, para música, para as interpretações narrativas, né? São extremamente importantes, junto, claro, com todos os parâmetros. E aí eu vou falar um pouco para vocês da escrita da língua de sinais, da SciWriter, escrita e oral, língua de sinais e línguas orais. Então, veja só, nós temos uma forma falada e uma forma escrita, né? No português, a gente tem isso. Olha só lá o primeiro desenho da LO, né? Que eu coloquei como LO, que seria língua oral. O que é língua oral? São as línguas orais aditivas, como o português, o francês, o inglês e o espanhol. Então, no português, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a imagem da casa, né? Eu escrevo casa, a gente já tem, nós, enquanto falantes de língua portuguesa, a escrita da casa. Então, eu imaginei a casa, eu posso escrever a casa, que seria C-A-S-A, ligação das sílabas e formou a palavra casa. Então, a gente tem uma forma falada, a gente tem uma forma escrita das línguas orais. E as línguas de sinais? Então, as línguas de sinais, eu fiz o sinal de casa para vocês. Aí, você logo pensa numa casa. E a escrita disso? Se dá no português, porque é C-A-S-A. Se dá na datilologia? Não. Qual que é a escrita? Qual é a forma escrita? Uma das formas escritas que a gente tem para a língua de sinais seria o SciWriting, que é um sistema de escrita das línguas de sinais que foi criado em 1974 nos Estados Unidos por Valerie Sutton. O que seria isso, né? Esse sistema de escrita ele teve origem na descrição das danças da coreógrafa e despertou a curiosidade de investigadores da língua gestual, na época que era chamado, né? Dinamarquesa, que procuravam uma forma de escrever esses gestos. Então, na época era falado gestos, né? Então, eles queriam representar os sinais por meio de uma escrita própria. E a partir disso, começaram a surgir, então, esse interesse de estar representando estes sinais por meio de uma escrita de sinais. Então, na década de 70 do século passado, caracterizou-se como um período de transição do dance writing, né, que é a escrita das danças, porque ela representava as danças. Então, veja só, nesse slide aqui anterior, mostra um pouco de como ela representava as danças. Então, eles queriam transformar essa representação que ela fazia das danças na representação da escrita de sinais. E passou-se, então, para o SciWriting, que seria a escrita de sinais. Esse sistema de escrita permite que os surdos escrevam a sua própria língua, sem terem que recorrer à sua segunda língua, que seria o português. Olha só embaixo, aqui a gente tem um alfabeto. Então, olha só, a letra F é representada por esse desenho. A letra W é representada pelo desenho da bolinha e os 3 dedos. Então, quando o surdo vê um círculo com aqueles 3 risquinhos em cima, ele sabe que seria, então, o W. O W, a letra W. A terceira mão é a representação da letra B. A outra é uma outra configuração de mão. E assim sucessivamente. Então, cada símbolo desse representa um sinal, pode representar uma letra. Seria a escrita de sinais. Posteriormente, o pesquisador Auguste Bebe, no Instituto Nacional de Jeanne Source de Paris, ele escreve um livro chamado de Bibliographie, au statut d'écrire, Miniki, Propé, a Regulariser, les langages des sourds muts. O francês tá feio. 1825. Na verdade, o que ele busca representar aqui? Não somente essa escrita de sinais voltada para o alfabeto, mas também para os sinais propriamente dito, né? Que na época eles ainda falavam como gestos. Então, o que eles queriam diante de toda essa situação? Que existisse uma escrita da língua de sinais. E não que se buscasse a segunda língua para representar essa escrita, mas que de fato fosse criado um sistema. Então, ele começou a aperfeiçoar cada vez mais esse sistema. Olha só, em 1825, ele foi aperfeiçoando. Então, cada vez que eu olhava um desenho, eu sabia que aquele desenho, aquele símbolo, representava uma configuração de mão para baixo, mão para cima, um parâmetro de movimento, de expressão facial, corporal. Então, ele foi estudando esses símbolos que pudessem representar. Depois, em 1960, o Stockel, que eu já falei para vocês sobre ele, aprofundou ainda mais essa escrita e começou a representar, então, quando seria a mão plana, quando seria o punho fechado, né? Uma bolinha representava o quê? Um polegar estendido, mão contraída. Essa simbologia em que cada detalhe representa algo. Mais à frente, em 1989, a gente continua os estudos, eles vão aperfeiçoando ainda mais esse sistema de escrita da língua de sinais.
Em 1990, continuamos os estudos aperfeiçoando. Depois nós temos em 1996 a noção de François Neve, que vai isso que eu trago para vocês assim, são as pesquisas que vêm acontecendo em torno da escrita de sinais. Hoje no Brasil, a gente também tem pesquisas e existem diferentes pesquisadores, uns que vão para o lado do SciWriter, escritas de sinais, que buscam desenvolver uma escrita de sinais para a Libras, né? Mas são pesquisas em andamento, né? Pesquisas que estão se desenvolvendo cada vez mais no sentido dessa escrita. Então, a gente tem, por exemplo, na SciWrite, um sistema de representação gráfica das línguas de sinais. E aí, elas vão representar o quê? Através dos símbolos, as orientações, as posições das mãos, os tipos de contato, né? Se eu vou fazer um contato lá com o meu polegar, se eu vou fazer um contato com a minha mão, se é um sinal de casa, se é um sinal de estudar, né? Que é um outro tipo de contato. Qual é a configuração de mão, qual é o movimento dos dedos, o movimento do braço, se eu aponto para algum lado, se é um movimento reto, curvo, flexões circulares, qual que é a minha expressão facial durante aquele sinal, quais as localizações dos símbolos, se é na cabeça, se tem que movimentar a cabeça, se é algo negativo, se é positivo, se eu preciso movimentar minha cabeça ou não, a orientação do meu olhar, o movimento do meu corpo, os símbolos de pontuação, né? Se eu estou fazendo uma expressão facial de interrogação, de medo, de fúria, enfim, e dinâmicas dos movimentos. Tudo isso busca se representar por meio desse sistema da SciWriter, que representa, então, como se deve ficar a escrita de sinais. Então, quando eu vejo, por exemplo, esse primeiro desenho, que ele simboliza como se fosse uma casinha clarinha, branca. Então, toda vez que tiver esse desenho em um determinado sinal, eu sei que é a visão de perfil da minha mão e que essa minha mão está com os dedos todos fechados. Agora, se ele está meio pintado de preto, então a minha mão ela é virada. E se ele está todo preto, então eu vejo só o meu dorso. Vendo? Então, a SciWriter é um sistema de escrita da língua de sinais, representada por meio dos símbolos. Então, quando eu vejo um símbolo desse, eu sei a maneira que a minha mão tem que ficar durante a realização daquele sinal. Então, se eu tenho dois símbolos desses, eu sei que a minha mão vai ficar dessa forma. Então, essa representação dos símbolos desse sistema é a maneira que utiliza-se para a escrita de sinais. E aí, por exemplo, a gente tem também a representação da mão separada do corpo. Então, se a mão está separada do corpo, aí a gente tem um espaço em branco aqui, ó, tá vendo? Que representa que essa mão ela está à frente, está no meu espaço neutro. Ou ela está virada, ou ela está para baixo, mas está no meu espaço neutro. Agora, se a configuração da mão é em G, aí o desenho é diferente, ó, um quadradinho com risquinho em cima. Se ele está na minha frente, se ele está de lado, se ele está para baixo. Então, o que eu quero mostrar para vocês, assim, bem resumidamente, bem introdutoriamente, é compreender que essa escrita da língua de sinais é um sistema aonde se utiliza para se descrever as línguas de sinais. E cada símbolo desse, até a cor, vocês estão vendo, representa a maneira que você tem que estar para fazer aquele sinal. Então, cada detalhezinho, ele é muito importante porque ele vai demonstrar algum parâmetro da língua de sinais. Então, se é o punho fechado, se é o punho para frente, se é o indicador, se a configuração de mão é em D, ó, já mudou. Se a configuração de mão é fechada, é o gozinho. Então, cada desenho, ele vai trazer algo específico. Se é os dedos todos abertos, ele vai me mostrar como que eu tenho que ficar com a minha mão. Aqui a gente tem um alfabeto manual representado por meio da escrita de sinais. Então, o A, o B, o C, ó, o C cedilha, ele está demonstrando aqui, aquele símbolo em cima demonstra que ele precisa ser mexido o movimento. E assim ele torna essa cedilha, ó, o D, o E, o F. Então, aqui é a representação do alfabeto manual e também dos números por meio da escrita de sinais. Então, a gente tem, além, como eu estava falando para vocês, cada vez mais vem se aprofundando as pesquisas em torno dessa escrita de sinais. Existe esse editor de texto, tá, da língua de sinais. Quem tiver interesse, tem aqui o link para dar uma olhada, baixar, conhecer um pouco mais a escrita de sinais. O editor de textos, né? Então, você consegue editar, você consegue fazer essa escrita. É bem legal, assim,
Tem, assim, de diferentes países também, que você pode baixar e poder conhecer um pouco mais sobre a escrita de sinais. Então, quem tiver interesse, para estar baixando. Aí eu trago aqui para vocês, eu trouxe alguns alfabetos, número e tal, mas aqui eu trago para vocês verem, olha só, a gente já aprendeu, por exemplo, o sinal de árvore, e aqui eu trago a representação do sinal de árvore na escrita de sinais. Então, esse é o sinal de árvore. E aquele símbolo ali é o que está representando a escrita da língua de sinais enquanto árvore. Então, veja só, quando eu olho ali aquele desenhos, aqueles símbolos, né? Olha só, a mão aberta, a minha mão passiva. Lá em cima tem o que está indicando que deve se movimentar. Então, isso é escrita de sinais. Quando eu olhar aquele símbolo, eu vou saber que é árvore. Cachorro, o sinal de cachorro é esse aqui, ó. Está sendo representado por meio dessa simbologia. Olha o rostinho, ponto de articulação na boca. Água, olha a configuração de mão na boca. Agora, configuração de mãos, dedos fechados. Chorar, configuração de mão em G. Chorar, triste. Libras, dedos abertos no seu espaço neutro. Vermelho, configuração de mão, olha o dedo indicador na boca. Surdo, dedo indicador na orelha e na boca. Então, esses sinais são representados aqui por meio da escrita de sinais. Então, cada vez mais, né, quando a gente fala da filosofia educacional da pedagogia surda, por exemplo, né, que busca que a Libras seja L1 e que se aprenda por meio da Libras as outras disciplinas, também se vê nesse sentido de conseguir com que o surdo também tenha o direito de, desde a alfabetização, também conhecer a escrita de sinais, né? E não somente a Libras, mas que existe também um sistema de escrita que ele pode vir aperfeiçoar, que ele pode vir treinar, né? Para que, de fato, ele, quando veja esses sistemas, consiga compreender melhor e escrever por meio da própria língua de sinais, né? Então, aqui a gente mostra um pouco do que seria essa alfabetização realizada por meio da escrita de sinais, onde o surdo vai aprendendo a fazer esses símbolos, né, esses sistemas. E a gente tem hoje também algumas editoras que já vêm transcrevendo a literatura surda, né? A gente fala que são artefatos da cultura surda, e esses artefatos são esses materiais voltados para o surdo, né, em que tem a transcrição, tem a interpretação, que tem a escrita de sinais, né? Então, por exemplo, Cinderela Surda, quem tiver interesse, aqui tem a editora, vocês podem pesquisar. Cachinhos Dourados, podem pesquisar ali no Google, vocês vão ver esses materiais, que além de trazer a própria interpretação em Libras, né, em língua de sinais, também traz a transcrição por meio da escrita de sinais, né? E assim o surdo consegue também fazer a assimilação. Não só isso, né? A gente tem alguns outros livros aqui que também vem mostrando sobre essa escrita de sinais, né? A análise discursiva dos estudos surdos em educação é um livro que fala sobre a escrita de sinais sem mistérios. Então, são materiais que existem para aperfeiçoar quem quiser conhecer um pouco mais sobre a escrita de sinais. E aí a gente tem, analisando o processo de leitura de uma possível escrita da língua brasileira de sinais, seria da Libras, Skywriting. O Fábio Lineu da Silva escreveu em 2009 essa pesquisa, esse processo de leitura, né? E os resultados das análises demonstraram que, ao ler a Skywriting, o leitor é capaz de associar informações já adquiridas a novas informações, acrescentar, interpretar, resumir. Tudo é possível nesta troca de informações entre texto e leitor na língua de sinais. A compreensão de um texto depende de vários fatores complexos e interrelacionados entre si, dentre eles a bagagem cultural, a legibilidade do texto através do uso de determinadas expressões, o léxico, etc. A coerência não está no texto, mas sim no processo de interação com o autor e o texto baseado nos nossos conhecimentos sociocognitivos, diferentes da coesão, a qual pode-se apontar, destacar e sublinhar. Então, esse sistema de escrita, né, da Skywriter faz com que se reflita sobre determinado assunto, manifeste pensamentos adormecidos e se exercite o pensamento diferentemente de apenas sinalizar. O exercício da escrita da língua de sinais é basilar para o processo de desenvolvimento cognitivo dos surdos, no contexto escolar, mais especificamente nas aulas da disciplina de Libras. A escrita exerce papel principal no processo de memorização,
Não no sentido de decorar, mas sim de assimilar. Então, veja só que interessante, né? A escrita da língua de sinais, a sign writing, ela acaba trazendo para o surdo essa identidade, porque o português, ele segue a língua oral auditiva. E a Libras a gente já percebeu que não é uma língua igual ao português. A gente não tem preposição, os verbos são no infinitivo, né? Ela admite diferentes estruturas frasais, né, que o português não admite. Então, quando o surdo aprende a escrita da língua de sinais, aquilo começa a se assimilar para ele, faz mais sentido para ele, porque é a língua que ele usa no dia a dia, e a Sight-Writer, a escrita de sinais, ela vem assimilar justamente isso, aquilo que é a língua em si, e não o português que já tem a sua própria característica, né? Então, os professores de surdos precisam ter essa formação da escrita da língua de sinais, né? As escolas de surdos, elas precisam colocar a escrita da língua de sinais no currículo. Então, as propostas para essa educação bilíngue, ela diz o quê? Que deve-se realizar, apoiar pesquisas sobre a alfabetização de crianças surdas em língua de sinais, antes da alfabetização em português, ou seja, que se aprenda primeiro a Libras, e a partir da Libras se aprendam as outras disciplinas, que o português seja aprendido na modalidade escrita, mas que primeiro se venha o ensino da língua de sinais, estar incentivado para ajudar, fazer, publicar histórias em quadrinhos, histórias infantis com esses textos, né, esses textos escritos em língua de sinais, preparar materiais didáticos escritos em língua de sinais, jogos didáticos que possam estimular o desenvolvimento do aluno surdo na sua alfabetização. E, por fim, eu coloquei aqui um material complementar para a leitura de vocês, que é a Sight-Writer como recurso para registros de sinais aclimatados no contexto educacional. Então, de maneira geral, é interessante a gente perceber que existe, então, essas pesquisas, existe uma escrita de sinais, existe esse sistema, existem esses símbolos, né, que vem representando e buscando transcrever a língua de sinais por meio de uma escrita própria que, de fato, traga a representação e identidade da cultura surda e que, de fato, representa a língua de sinais e não o português, que seria a segunda língua deles, né, dos surdos. Ok. Bom, para o conteúdo de hoje seria isso, uma breve explicação sobre os classificadores e uma breve explicação sobre o Sight-Writing. Para a semana, eu coloquei para vocês a leitura do material sobre os classificadores, os vídeos, né, sobre os classificadores da língua brasileira de sinais. Lá vocês podem ver especificamente mais como se representam esses classificadores que eu hoje coloquei aqui para vocês. O Conta em Libras, do Sapo e a Flor. O vídeo Conhecendo a Escrita de Sinais, do Sight-Writer, que vai falar um pouco mais também sobre isso. E o questionário avaliativo 2 já está aberto, ele vai ficar aberto até o dia 1º de outubro. É o conteúdo da semana 4 e da semana 5. Então, o questionário vocês abrem, respondem, podem responder, tem 2 tentativas, e a nota maior é a nota que fica. Então, vocês têm até o dia 1º de outubro para estar respondendo o segundo questionário avaliativo da disciplina. E aí eu vou deixar aberto para perguntas, se alguém quiser perguntar, levantar a mão, ou perguntar aqui no chat, pode ficar à vontade, tá? Pode perguntar, Vitor. Boa noite, professora, boa noite a todos. Eu queria só, eu não sei se você falou, e eu cheguei um pouquinho atrasado por conta que estava na escola, só que você reforçasse um pouco o classificador de gênero. Por exemplo, quando se fala de pessoas, a gente usa o classificador, né? O homem fazendo referência à barba, a mulher na bochecha, assim. E para os animais, por exemplo, como é esse classificador? Tipo boi e vaca. Como é que a gente diferencia os gêneros em relação aos animais? Você fala no sentido de classificador ou no sentido de gênero mesmo? No Então, sentido de... Porque, assim, a gente tem que entender que na Libras existe o classificador é uma coisa e o classificador do gênero, digamos assim, seria outra coisa. então tá certo. Eu já pensava que existiria um classificador para gênero, mas não existe, né? Classificador para gênero em que sentido? Tipo, masculino e feminino mesmo, né? Tipo,
a gente identifica a mulher e o homem com os sinais que eu falei, né? Da barba e um toque na bochecha, masculino e feminino. Mas quando a gente fala dos animais, por exemplo, gato e gata, como é que Ah, diferencia isso? entendi. Você tá. Deixa eu ligar aqui. Ah, tá ligado. No sentido, você está falando da questão dos animais, igual é para as pessoas, né? Nesse Posso usar sentido. o mesmo sinal para gato e gata, o mesmo que eu uso para homem e mulher? Então, vai depender do que você está representando. Porque, por exemplo, quando você fala vaca e boi, tá? Existe um sinal para vaca, existe um sinal para boi. Vaca, o boi pode ser assim. A gente pode falar no sentido de fazenda, né? Dependendo do contexto. Então, existe um sinal para vaca, existe um sinal para boi. Então, gato e gata. O sinal de gata é esse aqui. E aí a gente representa a gata com mulher, gata, o homem, o gato. Vai depender de qual animal, por exemplo, que você está representando e se faz sentido você falar, você representar o gênero. Porque às vezes a gente está fazendo uma representação e não é necessário você colocar se é gato ou se é gata, né? Enfim. Mas o que eu queria te dizer que existe na Libra, sim, a representação de homem e de mulher, e a gente pode usar para determinados animais, mas também existem alguns animais que já têm a classificação de gata e de gato, por exemplo, vaca e boi. Então, como se faria? Então, a gente pode utilizar alguns sinais, a mulher e o homem, também para animais, e outros que já vêm com o sinal propriamente dito. E é interessante, por exemplo, se você for pegar uma transcrição para você interpretar em Libras, se a interpretação ela não traz o gênero, por exemplo, gato, só gato, você vai fazer o sinal de gato. Lá naquela parte no que a gente fala que é a desinência, né, da sílaba, vai vir um arroba. Então vai ser G-A-T arroba. Esse arroba representa que é o sinal de gato, que você não precisa especificar se é uma gata ou se é um gato, entendeu? É igual, por exemplo, um sinal de professor ou professora. Se tiver uma arroba no final, significa que você não precisa especificar que é professora ou que é professor. Então, essa transcrição também é interessante na Libras, quando a gente pega no português, e às vezes vocês podem ler alguma literatura e ter esse arroba no final. Esse arroba, ele representa que você não precisa fazer essa classificação de gênero. Então, se eu entendi a sua pergunta, professora, nos animais existem classificações de gênero igual para pessoas, né? Por exemplo, mulher e homem? Alguns animais, sim. Entretanto, tem outros que já vêm o sinal de vaca e de boi, por exemplo, tá? Mais ou menos isso que você me perguntou, eu respondi. Respondeu sim, muito bem. Outra coisa que eu queria perguntar é sobre o signo Wright. É, é um tipo de datilologia, ou algumas palavras, algumas partes do texto. Vai ficar uma datilologia seguindo a lógica do português? Datilologia, só vai ter datilologia se de fato eu não entender aquela representação, não tiver por exemplo, naquela sinalização, não tiver um sinal técnico. E aí eu tenho que fazer datilologia. Porque na Libras, quando que a gente usa datilologia? A gente usa datilologia quando não se tem um sinal. Quando não se tem um sinal, a gente usa datilologia. E aí, geralmente, o que você faz? É igual, por exemplo, uma pessoa que é batizada, né? Eu, professora Mileide, tenho um batismo, eu tenho um sinal. Então, primeiro eu faço a datilologia do meu nome para o surdo, quando eu estou me apresentando, e depois eu faço o meu sinal, que é esse aqui. E a partir disso, esse sinal é o que eu sempre vou usar nos meus diálogos com ele, né? Com a pessoa. Então, quando você fala datilologia, só se eu tiver que fazer de fato na minha fala datilologia para representar ali alguma coisa, aí sim, essa SciWriter vai mostrar o alfabeto manual. Mas, como eu mostrei para vocês, geralmente aqueles vários símbolos vão representar o sinal em si. Né? Então, a datilologia, ela seria somente se eu for representar alguma coisa específica ali naquele comentário, naquela fala. Você já viu o dicionário de Libras trilingue? Não, Representação dele? o trilingue não. Eu já vi outros dicionários e alguns catálogos assim, mas o dicionário trilingue não.
Então, esse dicionário trilingue da língua brasileira de sinais, geralmente é os dicionários que a gente encontra nas escolas. Eles são 2 exemplares de dicionários. São bem grossos, assim, bem grandes, porque ele vem a metade do alfabeto em um, e o segundo exemplar ele vem a outra metade. Então, a gente fala que ele é trilingue porque... Estou tentando baixar aqui para te mostrar. Ele vai, de fato, trazer essa representação não só da escrita de sinais. Além de representar a escrita de sinais, ele representa também a Libras, propriamente dita, né? A Libras, ele traz a escrita da Libras, ele traz a escrita do português, e esses sinais, ele mostra por meio da escrita de sinais, e vem o bonequinho. O bonequinho, ele vai especificar, né, o desenho ali, de como que é essa representação. Então, olha só, deixa eu tentar reproduzir aqui para você. Aqui no IFMT Campus Juína, a gente tem vários dicionários. Eu sempre, nas minhas aulas presenciais, eu levo meus alunos para fazer atividades com eles. É um material que é bacana, porque justamente ele é trilingue, então é legal para a gente fazer as atividades, daí o aluno consegue ter esse contato. Tem como comprar também, só que é bem caro, tá? Eu vou colocar até aqui do lado o link que tem aqui. Ele tem, ó, disponível online também, olha só. Se vocês clicarem nesse link, vocês conseguem visualizar ele online, porque ele é muito grande. Tem esse outro link aqui que vocês conseguem... Deixa eu colocar. Olha só, esse dicionário... A gente fala o date. Tá. Deixa eu ver se ele vai abrir. Aqui. Então, ele tem 2 volumes. Né? O primeiro, ele vai ali de A a H, e depois ele pega as outras letras. Então, cada página ele vai trazer assim para você, tá vendo? Então, é igual um alfabeto normal, né? A, B, C, D, você vai seguindo a sequência. Aí, por exemplo, ali a letra C, tá vendo? Lá em cima tem a letra C. Do lado tem a mão, que está representando como que eu vou fazer aquela configuração de mão. E do outro lado ali, ó, no terceiro desenho, é a Cyrark, né? Que é a escrita. Aí eu já tenho lá os sinais, ó, por exemplo, ali, ó, cedilha, né? O sinal de cedilha, o sinal de caatinga, ó lá. E o legal é que assim, ó, vem lá o sinal de caatinga. E aí, o que tá dizendo ali? Tá fazendo a datilologia com as mãozinhas. E aí tá escrito o que significa essa caatinga, que seria essa questão do Nordeste e tal, né? Aí ali vem a representação da escrita de sinais desse sinal. E vem o bonequinho mostrando. O bacana também desse dicionário é que geralmente ele mostra as variações, igual eu já falei para vocês, que existem variações da Libras, né? Então ele vai falar também um pouco dessa variação, um pouco desses sentidos, né? Então esse é um dicionário que quem tiver interesse de dar uma olhada e pesquisar um pouco mais sobre ele tem online, algumas partes online, mas ele também tem algumas bibliotecas físicas. Geralmente escolas públicas trazem esse tipo de dicionário, tá? Te esclareci? Sim, professora, esclareceu. Falou sobre a caatinga, me representou, porque eu moro no Nordeste e eu conheço muito bem esse bioma. Tá bom, então, muito obrigado. Obrigada. Wanda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pode falar. A minha dúvida é sobre uma questão na avaliação 2. Eu fiz uma tentativa, tem um vídeo que aquelas que aparece assim, aqueles 4 alunos faltaram a aula, aqueles 4 cachorros pularam o muro. Pela configuração, né, que eu entendi, aqueles 4 vamos pular o muro da loja. A opção deu a opção errada. Na configuração de homem, né, com a barba, que só tem essa opção de homem, é meninos, cachorro, meninas. Essa é a minha dúvida. A sua dúvida é em relação à questão, por que essa questão foi marcada errada, é isso?
Isso, na hora que você termina lá, ela, assim, ela não deu, aparece um ponto. Se você acertar, leva um ponto. É a minha zerou, né? Então ela estava errada. Eu respondi, né, que é os 4 homens. Aí você não entendeu Eu por não, que que a sua estava errada. isso. Não, essa configuração não seria homem. Quando ela fala lá, aquela, né, na língua de sinais, é o homem, aí mostra os 4, fala que é 4, a casa, vai pulando. Para mim, seria isso. Se eu não me engano, é para você assistir o vídeo. Deixa eu relembrar aqui como que era a questão. Era Eu para já vocês assisti. Eu acho assistirem que é o escola, vídeo. professora. Aí vocês tinham que assistir o vídeo e identificar depois da interpretação do vídeo qual seria a frase correta em relação àquele vídeo, não é isso? Vocês Isso. viram lá, assistiram o vídeo, aí tem as opções de frases, né? Não é assim? Isso. Aqueles 4 alunos faltaram a aula, aqueles 4 cachorros pularam a casinha, aqueles 4 meninas pularam o muro da escola, aqueles 4 homens pularam o muro da loja, e aqueles 4 alunos pularam o muro da escola. E aí, para você, a identificação seria que aqueles. Pode falar. Seria. Que eu identifiquei é homem, quando ela faz o sinal barba, né? No rosto, a barba. Seria o homem. Meninos, eu acho que não. Eu procurei. A configuração de menina é diferente. Alunos é diferente. Deixa eu tentar abrir aqui, peraí. E daí, se eu abrir, a gente vê se a gente está falando da mesma coisa, tá? Você tá vendo a Agatha aí, que é a nossa intérprete? Uhum. Tá, então vou colocar lá, ó. É esse, Wanda? É esse vídeo? Esse vídeo. Exato. Aí lá no seu questionário, ele tinha assim, ó. Qual que é? A primeira lá, eu não sei se é a primeira, porque eu mando, mas quem coloca é o design, né? Mas a gente tinha aqueles 4 alunos pularam o muro da escola, aquelas 4 meninas pularam o muro de casa, aqueles 4 homens pularam o muro da loja, aqueles 4 cachorros pularam a casinha, aqueles 4 alunos faltaram à aula. É assim, eu não posso dar a resposta para vocês, né? Porque tem colegas que ainda não fizeram. Você colocou aqueles 4 homens, foi isso? Foi. Então, olha só a sua frase. Aqueles 4 homens pularam o muro da loja. Primeiro, qual é o sinal aqui que está representando que é uma loja? Sinal de loja. Qual que está representando que é o sinal de loja? Só tem o sinal de escola aí, de loja não tem não. Então, a gente tem que observar todos os sinais na frase. Lembra que eu já expliquei para vocês que na Libras não é igual ao português, que a gente vem ali, ó, o pronome primeiro, substantivo, verbo, sabe aquela sequência? Na Libras a gente admite essas construções frasais que se trocam, né? E eu já trouxe até alguns exemplos de frase. Então, a sua opção realmente está errada, tá? A gente não tem aqui nada que representa a loja. Tá certo a sua interpretação no sentido de homem. Só que igual, por exemplo, eu já expliquei aqui na questão do gênero agora mesmo, nem sempre isso aqui vai representar homem propriamente dito. Isso aqui pode representar o gênero masculino. Ah, tá. Né? Então, observe. Eu não vou te dar a resposta, mas eu vou te mostrar mais uma vez o vídeo, só para te dizer assim, olha só. Mas você compreendeu, né? Entendi. Agora acho que vai. Esse é um sinal. Aqui a gente tem um classificador. Aqui a gente tem outro classificador. E aqui a gente tem outro sinal. E aqui a gente tem um outro classificador da ação. É que eu acho que essa aula de hoje também te abre melhor, né? Para você compreender esse sentido de classificadores, né? Uhum. Ficou claro. Porque eu também fiquei na dúvida, né, nessas duas opções. Aí você tem uma segunda tentativa ou você já fez a segunda? Vou fazer agora, terminar agora. Então tá bom. Então, boa sorte. Então tá, obrigada. Nada. Letícia. Oi, professora, boa noite. Olha, eu não fiz a prova ainda, mas tá bom, já estou. Só fiz a primeira. No texto lá, eu peguei,
até mandei no sábado mensagem pro professor Antônio. No texto, eu acho que é na atividade 4, atividade não, na quarta semana, a senhora colocou lá que era para fazer uma leitura da página 59 a 69. E aí o texto estava até a página 55. Eu acho que é a primeira leitura. Eu não estou com o computador aberto aqui, mas eu acho que era a primeira, na quarta Eu tô semana. abrindo aqui. É na quarta semana, tipos de morfemas. É. Aí nem tem, eu acho que morfemas na bibliografia, não, no sumário. Não tem a especificação de tipos de morfemas. É. E foi postado, acho que a apostila errada. Aí eu fiquei, mandei pro professor, só que eu fui incomodar ele logo no sábado. Ele ainda pediu para me ligar. Só que eu peguei e falei, não, deixa, depois na segunda eu mando mensagem. Aí eu acredito que ele tá corrido também, e eu também mandei mensagem, depois nem procurei mais. Eu falei, vou perguntar pra professora. É que assim, quando a gente monta a disciplina, nós professores, mas não é a gente que monta a plataforma. Então, às vezes, o que acontece é de terem colocado um outro texto, né? Eu preciso conferir aqui. Ah, sim, olha só, esse texto que está aqui não é esse arquivo. Eu vou ter que mandar para o designer trocar o arquivo. É a apostila Introdução à Linguística da Libras, que é uma apostila que vocês têm estudado desde o início da disciplina. Não é esse texto aqui, entendeu? Uhum. O da introdução ele vai ter que trocar. Ele colocou errado. Porque aí. Ó, tirou 10, ó, que beleza. Eu também consegui na primeira. Só na primeira, eu não fiz a segunda ainda. Eu falo assim, eu tava. Até comentei no grupo lá. Eu não entendi muita coisa as figuras que tem, o alfabeto mesmo. Me abriu um pouco a mente, agora a senhora explicando aquelas imagens da casinha toda branca, depois na metade preta, essas coisas. Mas eu achei, nossa, eu acho essa matéria muito difícil. O que eu aprendi na UFMT no ano, eu não lembro o professor agora, mas eu achei ela bem complicada. Falar, tem gente que fala, é fácil, é Ah, você só. já conheceu alguma coisa, já viu alguma coisa? Já eu fiz tanto na UFMT, há 10 anos atrás, como eu fiz agora educação especial, e aí, só que a faculdade que eu fiz é só pela EAD, e aí não tem professor para te explicar. Você faz a leitura, faz a atividade, desenvolve a licenciatura normalmente, com estágio, graduação, TCC, só que aí não tem ninguém te explicando. Eu li um pouco o conteúdo, mas não é igual fazer agora a senhora explicando essas coisas. Eu achei muito difícil. Falei, não é só você pegar e fazer o gesto. Você tem que entender o que você está falando, com quem você está falando, tudinho. Falei, nossa, mas tem que ser muito. E aí, hoje eu li alguma coisa de matéria falando que vai melhorar, como se fosse o subsídio de quem é intérprete, essas coisas. Falei, gente, tinha que ser receber pelo menos igual ou mais que um professor, igualar do professor, porque é difícil, você tem que estudar para você ofertar isso para alguém. Mas é isso. Era essa explicação que eu queria, porque eu achei errado. Eu fui ler a matéria e aí eu falei, não tem nada a ver com isso aqui. Aí eu falei, vou começar a ler o conteúdo todo. Eu falei, não, não vou ler isso aqui tudo também não, porque tá errado, tá? De fato é bem difícil, né? É porque a gente está acostumado com o português, né? Então, para nós, a nossa estrutura, por isso que a gente fala que para o surdo isso seria melhor para ele, porque vai seguir aquela estrutura que na Libras é uma estrutura diferente, entendeu? E aí, para nós que já estamos acostumados com o português, para nós acaba não fazendo muito sentido, né? Não, E de totalmente. fato é uma explicação assim que com certeza aqui é super introdutório, mas já dá para ter uma noção, eu espero que básica daquilo que de fato representam os símbolos, né? Sim. Mas obrigada, prof. Obrigada. Opa. Mais alguém? Alguma dúvida?
alguma colocação? Professora, eu só acho que esse curso de pós que a gente está fazendo deveria ter tido mais disciplinas voltadas para a comunicação surda, porque as outras disciplinas foram boas, mas não era assim diretamente a ênfase como falava no curso, né? Eu acho que deveria ter tido outros momentos como esse, porque só nesse momento de hoje eu já aprendi muita coisa que eu ainda não tinha compreendido. Então eu estou dando esse feedback porque eu acho isso importante, porque essa pós, ela poderia ter sido mais envolvida na questão surda. Eu acho que ficou muito secundário. É só uma observação que eu tenho para fazer. Vocês devem se reunir depois, né? Eu acredito que se avaliam, não sei. Mas esse feedback que eu estou dando, dizer que eu gostei muito dessa aula de hoje, que eu aprendi muito. Muito obrigado. De nada. Mas assim, geralmente, Vitor, o que acontece? Quem se reúne não são os professores. Essas demandas são interessantes, é importante vocês falarem. E eu posso também remeter isso para o coordenador, mas é interessante que vocês passem direto para a coordenação, porque quem faz essa reavaliação do curso não somos nós professores, né? Geralmente é a coordenação. Tanto que quando reformula os PPCs, a coordenação aí às vezes escolhe alguns professores, né? Mas geralmente nem todos ficam envolvidos, né? A coordenação que encabeça isso. Porque tem como mudar, né? Tem como mudar. Tanto que na outra pós que eu dei aula já era diferente, já teve uma outra reformulação. Mas é interessante passar para a coordenação, porque a gente fala, né? Mas o aluno falando, ele pode trazer mais detalhes, né? Porque, por exemplo, eu posso falar aqui da minha disciplina, mas você, Vitor, pode falar para a coordenação das outras disciplinas, né? Como foi as outras disciplinas, que você achou que ficou um pouco de lado essa comunicação com o surdo, né? Propor algo melhor para as próximas turmas, né? Por exemplo, talvez vocês sentiram falta de uma disciplina mais prática, né? Que utilizassem uma Libras mais introdutória, que tivesse questões voltadas mais para a prática mesmo para o dia a dia, né? Porque, por exemplo, aqui a minha disciplina foi mais linguística mesmo, né? Um pouco teoria, tem um pouco de prática, mas ela traz essa questão teórica, né? Fundamentos da língua de sinais. Então, a ementa propõe essa parte mais linguística, né? Então, seria interessante vocês se tratarem para o coordenador, mandar um áudio para o tutor, né, falando para que ele remetesse para a coordenação. Porque, de fato, a turma de vocês não tem como mudar, mas as próximas pode ser reformulado. O PPC ele pode ser reformulado todo o ano, inclusive, se a coordenação achar pertinente. Né? Mais alguma coisa? Mas é importante vocês falarem, né? Afinal de contas, vocês que estão cursando, né? Vocês que têm essa amplitude. Eu estou feliz porque essas últimas matérias foram as que mais nos aproximaram de fato da Libras. Então é importante que quanto mais pessoas retratarem isso, né, para a coordenação, de fato a coordenação vai perceber que precisa desse olhar, né, diferente. E quem sabe uma nova reformulação então das disciplinas, para que possam ter um contato mais com a língua de sinais, né, com a Libras. Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Pessoal, mandei já para o designer para ele estar corrigindo lá sobre o material, tá? Mas esse material é sobre os tipos de morfemas, para ele estar colocando o arquivo correto, tá? Essa é a nossa última webconferência, porque a disciplina se encerra dia 1º de outubro, então a gente não vai ter aula mais na próxima segunda. Eu queria, de fato, dizer muito obrigada para vocês. Eu espero que a disciplina tenha, de fato, contribuído de alguma forma para o conhecimento da área da língua de sinais. Eu sei que é complicado a gente estar, às vezes, à distância e tudo mais, mas eu queria agradecer e, principalmente, pelo interesse de vocês em fazerem uma pós sobre educação inclusiva, para aprender um pouco mais sobre Libras. Eu espero que vocês continuem aprendendo, buscando qualificação, buscando cursos, né? Conviver com a comunidade surda,
Vale a pena, eu sou apaixonada pelo aquilo que eu faço, pelo meu trabalho, e principalmente quando eu ministro as minhas aulas, a primeira coisa que eu falo também é o respeito, né, pelo surdo, pela identidade, pela cultura. Não é somente uma língua, né, a gente tem um povo, tem uma comunidade que luta, né, pela igualdade, que luta pela inclusão, e a gente não faz milagre, mas se um dia na sua vida você encontrar com um surdo, se você dizer um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, se você tiver um aluno surdo e puder de fato aplicar alguma coisa para que ele se sinta incluído, para que não se sinta excluído, você já fez grande coisa. Então, é a partir disso, né? A comunicação da Libras é o respeito pela identidade, pela cultura do outro, né? Então, muito obrigada, gente, muito obrigada pela atenção. Desculpa qualquer coisa, eu ainda estou disponível, claro, com vocês. Qualquer dúvida ou situação, podem estar mandando para os tutores ou colocando lá no chat da plataforma, que eu estou à disposição, tá? Muito obrigada, uma boa noite, um bom sono, né? Para quem vai dormir, para quem vai descansar. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção, obrigada por aqueles que vêm participar com as aulas, que interagem, que falam, né? E vêm aqui se comunicando com a gente, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês, tá bom? Tchau, tchau.